Olá, professores, mediadores de leitura, quem é apaixonado por literatura infantil, juvenil. Seguimos a nossa conversa sobre livros que me marcaram como escritor, que me ajudaram. São apenas referências mais afetivas do que propriamente sistematizar um longo conhecimento teórico. Livros que de alguma maneira me fizeram pensar aspectos importantes da literatura para a infância e para a juventude. O livro de hoje é Fadas no Divã, um clássico da Diana Lichtenstein Corso e Mário Corso, dois psicanalistas. Inclusive o Mário Corso é natural aqui da região de Passo Fundo, onde eu moro, né? Onde nós temos a jornada de literatura de Passo Fundo. Esse livro, ele vem inspirado no Bruno Bettelheim, né, que já havia escrito um livro sobre o tema, mas a grande qualidade desse livro, primeiro, é que eu acho que o Bruno ele idealiza muito a questão dos contos de fadas, como um aspecto restritivo de abordagem psicanalítica, e outra questão que ele trabalha apenas os contos de fada clássico. O Mário e a Diana, eles vão muito além, trazendo contos contemporâneos, por exemplo, falando do Peter Pan, falando das histórias da Disney, falando de Harry Potter. E isso faz com que a gente pense que a construção do imaginário da literatura e os nossos grandes conflitos, os nossos arquetipos, ou arquétipos, como dizia o Jung, eles estão sempre em construção. Eles não terminaram nas histórias clássicas, eles continuam sendo formados. E se uma história toca a criança, mexe com a emoção da criança, absolutamente não tenho dúvida de que essa história ela tocou questões essenciais emocionais e psicanalíticas e psicológicas da criança. Então a gente não pode achar que só as histórias clássicas elas são importantes para os conflitos humanos do nosso inconsciente. Né? Qualquer história que toque a criança, que mexa com a emoção da criança, ela traz à tona, como dizia a Yolanda Reis, num livro que eu já apresentei, foi minha primeira apresentação, ela traz à tona monstros para que esses monstros sejam solucionados, sejam digeridos, sejam enfrentados e sejam, sobretudo, vencidos. Então nós não podemos achar que só as histórias clássicas elas são importantes, né? Então uma história contemporânea, como é o caso da história do Harry Potter, que meu filho adora e está lendo, já está no quarto, quinto livro, é porque ele está lendo, porque com certeza essa história está trazendo e mexendo com questões que são importantes para ele, como pré-adolescente. Este livro é muito importante para quem trabalha com contos de fadas, trabalha com contação de história, trabalha em literatura. Até para a gente entender, uma boa parte desse livro trata da gênese dos contos de fadas. Como é que esses contos eram nas suas primeiras versões, como é que eles foram compilados pelos irmãos Grimm, pelo Perrault, como é que o Christian Andersen criou determinados contos que tinham outras formas antes, o que foi acrescentado nesses contos, o que foi tirado dos contos, às vezes são acrescentados, às vezes são tirados. Quando eu trabalhava, falava do Peter Hunt, o Peter Hunt observou uma coisa que o casal Corso aqui também observou, que em geral as histórias antigas, das primitivas para as histórias modernas, há uma perda de conflito e uma suavização dos problemas complexos. Né? Então, muitas vezes, a mãe, que era lá num conto original, agora passa a ser a madrasta, porque talvez a gente pensando que a mãe tendo aquele comportamento seja uma coisa muito grave. Eu vou ler alguns parágrafos desse livro. Por exemplo, aqui na introdução diz: não interessa às crianças a fantasia de um paraíso pacificado, sem conflitos. Elas desejam o medo, o prazer do mistério e do desafio, aos quais respondem com a máxima potência de suas fantasias de onipotência. E aqui
num outro, numa outra reflexão sobre o bom e o mau uso do conto, dizem Diana e Mário, as coisas ruins patológicas ficam escondidas nos cantinhos escuros da mente, produzindo angústia, medo, agitação e irritabilidade. Mas se essas fantasias encontrarem algum tipo de tradução na narrativa do adulto e no diálogo com a criança, terão o potencial de oferecer alívio, cura e auxiliar no crescimento infantil. Seguem eles na mesma página. Não existem regras que possam tornar algo seguro se a criança cresce num ambiente patogênico, doentio. Por outro lado, uma inibição quanto ao uso da ficção pode empobrecer um ambiente saudável. Coisa maravilhosa isso, dizendo assim. Não há uma receita, né, de que a gente pode tornar seguro um ambiente que é doente para a criança. Mas, com certeza, a gente não levar bons contos de fadas, boa literatura para criança que vive num ambiente, pode empobrecer esse ambiente, né? Ou seja, sempre o conto de fada, a literatura infantil, vem para colaborar com a criança, para que a criança seja um ser humano mais resolvido no mundo com seus conflitos. Então, indicação de hoje, Fadas no Divã, de Diana Lichtenstein Corso e Mário Corso. Ótimas leituras para vocês.